Conexão Agro, edição especial Sealba Show. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, especial aqui, Sealba Show, direto da maior vitrine do agronegócio da região. E a gente está aqui para falar de um assunto que às vezes teme o produtor rural. A gente vai falar de regularização ambiental. Às vezes estou com uma turma aqui de especialistas, porque a gente traz conteúdo, não é, Orlando? E essa informação pode ser desmistificada, não precisa se afastar da regularização ambiental. É mais ou menos isso, Orlando, seja bem-vindo. Estamos aqui com o Orlando e ali do nosso outro lado, Gabriela e Tatiane. Sejam bem-vindas aqui ao Conexão Agro. Afasta um pouco os produtores, mas a regularização é possível, não é, Orlando? Com certeza. A regularização, a melhor que existe é aquela que é antecedente, aquela que antes da intervenção é feita. Ou seja, é feito o licenciamento ambiental, as autorizações ambientais que são necessárias para o desenvolvimento da atividade. No entanto, o que mais se discute, o que mais é um gargalo no desenvolvimento dessas atividades rurais é quando há o exercício dessa atividade irregular e por alguma questão de fiscalização existe um impedimento ao acesso a créditos, à regularização plena, e não quer dizer que não é possível a regularização ou a continuidade das atividades. O que é preciso ser feito é a regularização a posteriori, depois da conduta, que pode ser infração ou não. No entanto, de todo modo, seja preventivo, seja posterior, é possível sim a continuidade e a regularização com, evidentemente, os passivos gerenciados, as supressões ambientais, etc. Com planejamento, eu acho que essa é uma palavra-chave, mas quem vai falar melhor, claro, é especialista, não é? E nessa parte, que já é a terceira vez aqui no Sealba Show, verdade. Então o Sealba Show sempre palco de muito conhecimento, muita informação, por isso que o produtor precisa estar aqui, para tirar todas as suas dúvidas, saber que tudo é possível. Gabriela. Veja como foi importante, viu, a sua fala. Você acredita que a nova lei de licenciamento ambiental fala que um dos pontos mais importantes agora é o planejamento estratégico ambiental, é o que ela falou, o planejamento, é exatamente isso. Esse vai ser o grande diferencial para a partir de hoje em diante, para produtor rural, para vários tipos de segmentos, é o planejamento estratégico ambiental. E você falou a palavra-chave, tá vendo? Então, palavra-chave aqui no Sealba Show, para o produtor rural, até porque o produtor tem vivenciado muitas mudanças de reforma tributária, enfim, né? Para acesso a crédito, para tudo, ele precisa ter esse planejamento e também não é diferente na questão ambiental. Então, Gabriela, traga para a gente quais são esses principais pontos que são discutidos, que precisam realmente ser destacados e que mais teme aí o produtor. Fala aí de forma prática para o produtor. O principal o medo que eles têm é a demora, não é, Tati? Tati trabalha diretamente vinculada a eles, né, no acesso direto para fazer as regularizações, e é o tempo. O tempo, você vai fazer a parte do agro, ela tem prazos para cultivo. A cultura X tem que ser no mês tal e tem um período de X tempo para se desenvolver. Se eu não conseguir plantar aquilo naquela data, acabou. E aí eu mesmo fazendo isso um ano antes, às vezes em um ano não sai uma dispensa de licença ambiental. Então, e aí vários fatores que estão relacionados a isso, como cadastro ambiental rural, entre outras questões, dificultam ainda mais e você não consegue ter uma liberação. Só que o agro não espera, o agro alimenta, então o agro não espera. E aí essa é a dor, tempo. E aí muitas vezes eles cometem algum ilícito porque não dá para esperar. Então o tempo é realmente o crucial, é o principal deles. Tá ali, ilícito, é uma palavra até assim, né? Isso. Mas, assim, infelizmente, às vezes acontece. Mas não tenha medo, produtor, em tentar resolver a situação. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nos procurar. Gostei. Essa é boa. E aí a gente segue etapas. Primeiro a gente vai consultar como é que está a regularidade no CA, porque a gente começa pelo CA. E aí no CA, nessa primeira consulta, a gente descobre se tem alerta, se tem embargo. Quando a gente descobre essas situações, se existir, a gente faz os encaminhamentos, porque tem parte que é voltada à parte ambiental, tem partes que são jurídicas, e a gente deixa claro que o custo do reparo acaba sendo muito maior do que se seguisse o rito comum.
Mas aí fica a critério deles, a gente deixa eles cientes, explica todas as ações que nós vamos fazer e fazemos regularização ambiental, apresentamos o plano de compensação e no final a gente entrega as licenças no mapa biomas e orienta inclusive ao banco como é que encontra essa informação e o produtor consegue o crédito rural. Rolando, agora me fala sobre quais são os principais embargos. Na região, aqui, principalmente a região que a gente atua, mais aqui em Sergipe, Bahia e Alagoas, os embargos são provenientes de supressão ilegal de vegetação. Tá? Essa supressão ilegal não necessariamente é ilegal no sentido técnico da palavra, ela pode ser a supressão irregular. A supressão, esses embargos provenientes de supressão, ele não necessariamente devem ser recuperados, por exemplo. Eles devem ser respeitados, não podem intervir antes que seja feito o desembarque. No entanto, a depender da vegetação, a conduta, a capitulação da infração e o método de reparação vai divergir. Então eu posso ter uma vegetação aqui, por exemplo, na região mais para cá, para o Agreste, a vegetação de caatinga e etc. A caatinga, o uso alternativo do solo, a supressão da caatinga é permitida. Então, eu posso fazer um plano de compensação, consequentemente revogar esse embargo e dar continuidade no uso da área. Certo? Mas é importante pontuar, quando houver um embargo, não mexe mais na área. Porque, assim como o embargo foi aplicado, foi delimitado lá, ele deve permanecer até a sua revogação, sob pena de outras sanções, como, por exemplo, sanção por descumprimento de embargo ou por impedir a regeneração da vegetação natural. Então é preciso que se pontue isso, tá? Mas normalmente se dá por supressão de vegetação nativa sem licença. E aí ele já traz alguma informação da prática, né? De um exemplo. E, Gabriela, traga... Às vezes o produtor nem sabe que está ali no embarque, está numa situação, num espaço, num território. Muitas vezes eu acredito, né? Qual é essa realidade mesmo? Eles não sabem porque isso fica registrado no satélite. E eles vão saber quando chega, muitas vezes eles fizeram uma supressão irregular, por exemplo, aí leva 1, 2, às vezes 3 anos para chegar uma cartinha do embargo, né? Com alguma, e aí o IBAMA vai lá, vai verificar. E aí eles, quando recebem isso, aí enlouquecem. Meu Deus, e agora? E aí vão recebendo um outro. A gente tem casos lá de pessoas que têm várias fazendas. Aí vai chegando de um de outro porque suprimiu, dada aquela situação que eu falei de tempo, tal, às vezes não dá para esperar, o processo está lá, não andou, aí chega uma, chega outra, então são vários procedimentos e ele só fica sabendo muitas vezes de duas formas, ou quando ele vai no banco pedir um recurso, que o banco vai lá e identifica que existe alguma coisa, um alerta, por exemplo, ele ainda não recebeu o auto de infração, então não recebeu o termo de embargo, mas está lá no documento, ou realmente quando o fiscal bate na porta e que diz, olha, tem alguma situação aqui, ele fica aí, meu Deus, e agora para onde eu vou? Que é onde chega aquela etapa que Tati falou que tem que chegar, né, para poder, e que Neto falou da ação preventiva, né? Mas quando chega nessa situação, aí vai ter que fazer as regularizações, a gente tem que identificar o que de fato levou aquilo, que tipo de vegetação era, que estágio estava, para saber aí quais as possibilidades de atenuar aquela situação e fazer aquela área ficar útil novamente para a utilização. É buscar estar informado e saber como fazer esse planejamento, né? O que pode ser feito antes que isso aconteça. Claro, hoje a gente tem um programa, inclusive no sistema, a propriedade legal, você vai estar ali com a maletinha da regularização. Ele procurar essa informação, acho que é buscar informação, Tati. Isso, buscar informação para entender como é que funciona e encaixar no planejamento dele. Porque como a Gabriela explicou, tem datas para plantio e assim, muitos casos precisa de uma autorização e aí ele tem que fazer um planejamento porque ele tem que ter ciência que essa autorização vai demorar bastante para ser emitida. Então, eu ainda reforço do Tati que ele tem que, o produtor que nos ouve agora, eu trabalho com pastagem, eu trabalho com plantação de milho, enfim, ele tem que entender o que ele faz, ele tem que conhecer a área que ele vai atuar. Vamos supor, ele tem a fazenda dele, mas ele quer comprar mais 3 propriedades rurais. Antes de comprar essas áreas, procure ou o órgão ambiental ou uma empresa capacitada para fazer uma avaliação de se há alerta, se a área, quanto de APP tem, se o CA está regular, porque faz parte do planejamento. Então, procure entender primeiro a área para saber se ela, porque ela já faz outros estudos, que é verificar a fertilidade de solo, características de pluviometria, enfim, essas outras partes do agro. Mas na seara ambiental ele precisa entender se aquilo ali está propício para ele.
para que evite todas essas outras questões. E consultar o órgão de prazos. Olha, qual o prazo? Eu protocolando isso hoje. O órgão mais e tal, e ficar ali, tem que ficar ali no pé, porque a gente ainda tem um déficit muito grande de técnicos nos órgãos ambientais, no modo geral. Né? Nós ainda temos uma redução de técnicos capacitados ou experientes em determinadas searas. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, entender também o órgão e buscar essa parceria aí para que a gente consiga desenvolver de forma sustentável, digamos assim. Então, faz parte do planejamento o entendimento das suas próprias áreas, porque às vezes eles compram e a área é uma APA, não pode fazer nada. Esse é um ponto que precisa ser avaliado no planejamento. Antes mesmo de adquirir a propriedade, é preciso fazer isso. Porque com o avançar da tecnologia, essas questões de passivos ambientais, multas, embargos, as propriedades, de certa forma, herdam isso. Então, às vezes, você vai lá no olho, você está vendo que está tudo certo. Mas quando da aquisição que você vai registrar um CAI, etc., que você vê que existem questões de desmatamento, falta de reserva legal, dentre outras questões, que aí vem, quando você vai ver o passivo, o planejamento feito antes de adquirir a propriedade, você vê que a área útil não é suficiente, porque tem que fazer uma recomposição da reserva legal, dentre outras questões que, se feita essa avaliação, esse planejamento antes mesmo de adquirir a propriedade, fosse feita, não teria esse tipo de problema. E ele encontra essas informações sobre a propriedade que ele está comprando? Aí só um estudo técnico mesmo. Aí não precisa tem, fazer um estudo técnico, um levantamento. Tem base de dados públicas, certo? E é aconselhável que um profissional da área ambiental faça esse diagnóstico. Porque a precisão da questão qualitativa da informação, ela vai ser essencial para se diagnosticar se aquela área é viável ou não. Porque às vezes tem até uma infração, mas ela é passível de resolver rápido. Dá tempo de chegar na janela de plantio, toda aquela questão que o produtor rural enfrenta. A gente já pegou um caso em que ele chegou lá com a fazenda e disse, eu quero fazer caça-de-cultura, eu acho, não lembro. Era caça-de-cultura. E aí, quando a gente fez a avaliação, já tinha comprado. Valor significativo. 73% da área era uma área de proteção integral. Então, 73% da área ele não podia fazer nada. Então, para fazê-lo, a gente teria que discutir uma legislação, um decreto no município, tal. Então, muita coisa para mudar aí. Então, ele disse, poxa, e agora? Agora ele queria ir atrás do corretor, queria discutir. Eu disse, não, o erro foi seu de não ter feito um estudo da análise antes. Ele disse, não, mas o corretor me garantiu que eu podia fazer. Ele não importa, o corretor tem o papel dele fazer a corretagem. Você que tem que pegar essa área e fazer uma análise dela para ver se ela tem algum passivo ambiental, para ver se ela tem alguma questão que lhe impede de fazer, porque não tem como o agricultor ficar olhando o shape de onde está a área de APA, onde é que está isso e aquilo outro, não. Ele vai ter que consultar isso. O órgão ambiental também não faz essa pré-análise. E aí, depois que você entra no processo, é realmente um profissional habilitado para fazê-lo, entendeu? Então, eita, que o produtor tem dificuldade. Tem. E eu vou dar uma dica ao produtor. Cuidado quando for fazer uma avaliação de vegetação no olho, porque muitas vezes o produtor chega pra gente dizendo bem assim, quando já tem um embargo, já faz a supressão dizendo bem assim, mas era só um matinho. Não, Jureminha. Era um matinho lá que tava sujo e eu limpei. E quando aí a gente vai fazer uma avaliação, verifica que realmente tem uma vegetação considerável, e aí o problema já está instalado. São áreas de proteção, as áreas protegidas que, infelizmente, precisam ser analisadas. Precisam de uma análise, então. Mas riquíssima essa informação aqui nesse momento com a gente. Só um spoiler, mas é isso. Conexão Agro é informação aqui direto do Cealba Show. Então, o produtor que vem aqui tem essa oportunidade de tirar dúvidas, porque os profissionais estão aqui. E aí, gente, é um celeiro de oportunidades. A gente sempre fala que a safra de oportunidades começa aqui no Cealba Show, iniciando o ano, bom para planejar. Isso. É o momento ideal mesmo para todo mundo. Agradecer a presença de vocês aqui no Cealba Show. Gabriela, eu que agradeço. Na terceira edição. Já me sinto na próxima. É isso. Muito obrigada, gente. E a gente vai ficando por aqui com esse episódio do Conexão Agro, falando sobre essa temática que muito alerta os produtores rurais. E continue aqui no YouTube do Sistema FAES Senar, acompanhando todos os episódios do Conexão Agro, edição especial Cealba Show. Conexão Agro, edição especial Cealba Show.